Olá, educadores e educadoras! Vocês já pararam para pensar em quantos autores negros vocês conhecem e quantos deles fazem parte da literatura clássica? No vídeo de hoje, nós vamos trazer obras incríveis de autores negros e dicas de mediação para aproximar os seus alunos da literatura clássica e tornar a experiência de leitura ainda mais incrível. Vamos lá? Eu sou Letícia Reina, gestora educacional da Árvore, e esse é mais um vídeo para apoiar educadores e educadoras de todo o Brasil. Quinzenalmente a gente traz conteúdo novo aqui no canal, falando sobre leitura, tecnologia educacional, temas do cotidiano escolar e muito mais. Mas antes de começar, eu quero te fazer um convite muito especial. Estão acabando as inscrições para o Maratona de Leitura Árvore, o nosso concurso gratuito que vai fazer a sua escola virar o jogo da leitura numa jornada muito especial e transformadora. Veja aqui na descrição do vídeo toda a proposta detalhada e não fique de fora dessa. Os clássicos da literatura refletem a cultura de um povo ou de um período da história da humanidade. Os autores são artistas que usam a linguagem de uma maneira riquíssima para que a gente possa refletir sobre temas que sempre farão parte da nossa vida. Mas quando falamos da literatura a partir de autores negros, estamos permitindo que outras perspectivas, ideias e vozes tenham lugar de visibilidade no universo cultural. Sabemos que a nossa história é marcada por uma profunda desigualdade social e racial que fez com que muitos autores negros talentosíssimos da sua época fossem invisibilizados e, quando não, que a sua cor fosse apagada, como é o caso de Machado de Assis, um autor reconhecido nacionalmente e que só recentemente foi lido como um autor negro. Por isso, ao ler e estudar os autores negros, estamos trazendo outras experiências e ampliando também o sentido da literatura clássica brasileira, ampliando o repertório cultural dos nossos estudantes do ensino médio, assim como incentivo à BNCC. E desse modo, oportunizando atitudes de respeito à diversidade cultural, postura fundamental para uma sociedade mais empática. E pensando nesse desafio, separamos para vocês 3 obras clássicas com histórias fascinantes escritas por autores negros. Datado de 1859, ele é considerado o primeiro romance publicado por uma mulher negra no Brasil. Ambientada no contexto de escravização, a autora nos conta a história de um triângulo amoroso que vai, ao longo da trama, tomando proporções inesperadas e virando uma trama cativante e surpreendente. E para tornar a leitura mais engajadora e interessante, propõe uma leitura compartilhada. Ao final de cada capítulo, peça para que os estudantes contem as principais ideias ali colocadas e os trechos que acharam mais impactantes. É importante, educador, que o contexto espacial e social faça parte da discussão. E principalmente a configuração da sociedade na época e como é que ele impacta a descrição e a materialização desses personagens. Uma leitura paralela que se pode fazer junto com a obra são reportagens e artigos que contam sobre a história da mulher negra no Brasil. A ideia é refletir sobre como essa população era vista na época da escrita da obra e que transformações e permanências são vistas no cenário atual. Ao final das leituras, elaborem uma linha do tempo com as publicações das mulheres negras brasileiras. A ideia é ampliar o repertório sobre essas autoras e suas obras e pensar no impacto da desigualdade racial e de gênero no universo literário. A gente tem certeza que esse resultado pode trazer ótimas discussões. Broquéis é um livro que reúne 54 poemas e foi lançado em 1893. Para entender a relevância dessa obra, ele marca o início do simbolismo no Brasil, um movimento que começou na França no final do século XIX e que possui como principal característica a subjetividade e o pessimismo. João da Cruz e Souza é um poeta com características muito singulares. Uma dica bacana para fazer com seus estudantes é trazer as imagens desse autor para a sala de aula e pensar o que acontecia historicamente no país na época do seu nascimento e da publicação da sua obra. Discutir com os alunos sobre quais foram os fatos que marcaram a época do nascimento do autor revelam muito do contexto que influenciou na sua escrita.
Essas são referências que vão ampliar a compreensão da obra e criar conexão com os poemas. Sabemos ainda que os clássicos podem trazer um vocabulário que muitas vezes podem ser distante dos leitores, o que pode assustá-los no primeiro momento. Mas esse léxico está repleto de características da época, o que oportuniza mais uma possibilidade de mediação. Por isso, traga à discussão a escolha das palavras feitas pelo autor e que sentido ela tinha na época e destaque as possíveis transformações ocorridas ao longo do tempo. Concluído no ano da morte do autor, em 1922, e publicado apenas 26 anos depois, o romance traz reflexões muito atuais, como o lugar da mulher preta na sociedade, o preconceito e a desigualdade de classe. Clara dos Anjos, a personagem que dá nome à obra, vive as intempéries da periferia do Rio de Janeiro no início do século XX. Inicia a mediação com os alunos do ensino médio, destacando as particularidades dessa personagem e qual a relevância de descrever essas características ao longo da narrativa. Em uma roda de conversa, distribua os personagens entre os estudantes e questione como o autor os descreve. Qual a relevância de descrever os sentimentos desses personagens? E se tivéssemos que comparar com algum personagem da vida contemporânea, quais seriam e por quê? O intuito é oportunizar uma reflexão sobre os sentimentos que esses personagens carregam e relacionar com o contexto político e social da época. Falar sobre as ansiedades e afetos dos protagonistas permite que os alunos possam refletir sobre os seus próprios sentimentos num cenário contemporâneo e, claro, desenvolver habilidades socioemocionais. Professores e professoras, contem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e como vocês trabalham em sala de aula a literatura clássica e os autores negros. A gente tem certeza que a sua experiência pode inspirar outros educadores. E não deixa de curtir o vídeo e compartilhar esse conteúdo, porque assim a gente chega em cada vez mais pessoas. Um abraço e até a próxima!